Ai, a paz do Senhor, meus irmãos. Aguardando aqui, o pastor Joaquim conseguir entrar, um pouco de dificuldade. A net do Joaquim não está boa. Agora deu. Tá aparecendo? Pastor, conseguiu? Eu acho que deu. Agora, eu tô falando com o senhor, mas a imagem está congelada. Agora descongelou. O senhor está me ouvindo bem? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Será que a minha internet não está bem? Eu não Eu sei, o senhor está me ouvindo bem? estou ouvindo, tá tudo bem. Tá me ouvindo, me vendo ou está cortando? Eu estou te vendo, estou te ouvindo, mas está cortando um pouquinho. Sério. Pouca Puxa, coisa. dá um delayzinho, né? É, a minha esposa está acompanhando no telefone dela, eu estou ouvindo daqui, que ela tá no quarto ouvindo, Hum, mas está transmitindo, está transmitindo. Tem um pessoal aí entrando. tá. Podemos orar, pastor, para a gente começar? Claro, claro. Então vamos orar em nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer nesta noite por esta oportunidade, este momento, Senhor, em que nós estamos na tua presença. Obrigado pela Meu, vida do pastor Joaquim de Andrade, que vai passar conosco este momento para contar suas experiências, para falar da sua conversão, do seu trabalho, de tudo que o Senhor tem feito na vida dele, através do ministério que o Senhor deu a ele. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes que estarão passando por essa live, acompanhando essa live, que irão vê-la posteriormente, futuramente, e que a semente do seu evangelho seja plantada em muitos corações para a salvação das almas. Nós te damos a honra e a glória nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Joaquim, fala, meu querido. então, eu quero, né, como eu sou anfitrião aqui do canal, queria já de primeira mão, né, pedir que o senhor fizesse a sua apresentação, né? Quem é o pastor Joaquim de Andrade, para todas as pessoas que estão nos vendo e que nos verão, né, durante esse tempo que o nosso vídeo vai ficar aí na internet, né? Depois que o arrebatamento acontecer, aí já não importa mais, mas enquanto não acontece, né, isso é muito importante. Quem é o pastor Joaquim de Andrade? Olha, eu sou esse cara, né, que vocês estão vendo aí. Eu tenho 62, vou fazer 62, tenho 61 anos, sou casado com a Sônia Ribeiro de Andrade, uma mulher maravilhosa, fantástica. Estou casado exatamente há 37 anos agora, tenho mais 5 de namoro e noivado. Eu tenho 4 filhos, tenho a Sheila, que é a minha primogênita, tenho o Israel, tenho a Larissa e tenho a Giovana. Então tenho 4 filhos e também eu tenho 2 netos, a Sara e o Pedro. A Sara tem 13 e o Pedro tem 9. É isso, acho que eu acertei a idade deles. Então, eu tenho exatamente o mesmo tempo de convertido. Eu me converti uma semana antes de me casar. E é muito interessante, né? Eu sou, além de eu ser apologista, trabalhar com apologética já há 37 anos, eu sou praticamente um dos fundadores do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. O ICP logo chegou para o Brasil, né, ele vem lá do Instituto nos Estados Unidos, o CRI, Christian Research Institute, fundado pelo pastor Walter Martin. Então, o Walter Martin fez uma visita ao Brasil e ele, nessa visita, ficou assim impressionado, né, com
território brasileiro, com a expansão de seitas como Testemunha de Jeová, Mormons e outros grupos. E aí ele sentiu o desejo no coração de começar um trabalho aqui no Brasil apologético. Então, nós tínhamos o pastor Natanael Rinaldi, tínhamos outros pastores, mas assim, numa expressão bem pequena, que faziam apologética isolada. E aí vem, então, o Instituto Cristão de Pesquisas para o Brasil, fundado aí pelo pastor Natanael Rinaldi, depois veio o pastor Paulo Romero, depois veio também o pastor Caleb Castellani, veio também o Nelson Vacai, aí outras pessoas começaram a integrar o Ministério do ICP, né, no Brasil. Antes era IPC, Instituto de Pesquisas Cristãs. Aí tivemos alguns probleminhas aí, virou ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, né? Então eu trabalhei junto com o pastor Paulo Romero, o pastor Natanael Rinaldi, 13 anos no ICP, o Paulo Romero, 13 anos. No Rinaldi a gente trabalhamos mais tempo. Aí o pastor Paulo Romero sentiu a direção de Deus de começar o próprio ministério, né? E saiu do ICP, depois de 6 meses eu saí, nós fundamos a AGIR, que é a Agência de Informações Religiosas. E depois de trabalhar mais 9 com o pastor Paulo Romero, Deus me deu a direção de começarmos, então, o CREA, que é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Então, trabalhando com a apologética há 37 anos, né, graças a Deus, a gente viu surgir outros ministérios apologéticos, outras pessoas se dedicarem à apologética. Você tem feito isso, né, pastor Ronaldo? Então, você tem feito isso, outros... Muito pouquinho, né? Em comparação ao Senhor, bem pouquinho. Rapaz, então, o senhor tem 35 anos de conversão, é isso? Ou tem mais um pouco? 37. Eu tenho 37 anos de conversão. E com 6 meses de convertido, eu já estava atuando na área da apologética. 6 meses de convertido, eu comecei a fazer um seminário, um curso básico em teologia, depois eu fui para o bacharel em teologia, e aí a gente não parou mais, né? Eu, com 1 ano e pouco de convertido, já estava dando palestras, rapaz. Eu me lembro que eu viajei com o pastor Natanael Rinaldi, a minha primeira viagem, né, missionária, primeira viagem apologética, foi para o Espírito Santo, foi até na Assembleia de Deus em Cachoeiro do Itapemirim, e também a gente teve a oportunidade nessa ocasião de ministrar ali, né, na Igreja Batista. Então eu me lembro agora, a gente esteve ministrando lá em Cachoeiro do Itapemirim, foi a primeira vez que eu falei sobre a Assembleia de Jeová. Então eu trabalhei como voluntário no ICP, né, por 6 meses. Eu era bancário, trabalhava na tesouraria geral do Unibanco, e depois de 6 meses ali, de convertido e tal, aí o pessoal me chamou para fazer parte do ICP. Então eu comecei a ajudar o ICP, voluntário no ICP. Depois de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, me chamaram para fazer parte da equipe, né, de tempo integral. O diretor na época era o Paul Carden, um americano, missionário, que o Walter Martin mandou para o Brasil para fundar o ICP, né, o Instituto de Pesquisas Cristãs, o IPC na época, e ele veio morar no Brasil, estabeleceu aqui na rua 24 de Maio, em São Paulo, o escritório do IPC, depois virou ICP, fomos para o 3º andar, e trabalhamos ali durante esse tempo, né? Eu diria um tempo muito bom, de quase 14 anos eu trabalhei no ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Lançamos a revista Defesa da Fé, lançamos a Bíblia Apologética. Muito boa, por sinal, né? Eu tive algumas. Se você pegar o número 1, eu estou lá, nessa número 1. Eu tive algumas. Eu fui presenteado pelo pastor Russell Shedd uma vez, aqui em Nova Iguaçu. Que legal. Com uma revista Defesa da Fé. Que legal. Algumas pessoas, eu tenho alguns exemplares, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver que eu tenho repetido aqui, e você não tem, eu vou te mandar esses exemplares. Você paga só o correio, eu vou te mandar das revistas. Então foi muito interessante esse tempo, porque eu comecei também a me envolver muito com a área de missões, seminários teológicos. Então eu sou professor hoje nas principais agências missionárias do Brasil, sou professor em vários seminários teológicos, né? Já dei aula em diversos seminários teológicos,
batista, assembleiano, das mais diversas denominações, né? E também, pela misericórdia de Deus, nesses 37 anos, eu conheci o Brasil de norte a sul, leste a oeste, só não conheci o estado do Piauí, mas o resto, todos os estados brasileiros, as principais capitais, né? Eu estive aí ministrando, pregando a palavra de Deus, falando sobre missões, falando sobre apologética também. Então, além de ter viajado aqui no Brasil, eu viajei para fora. Então, agora são exatamente 32 países que Deus me deu a graça de conhecer. Então, Nossa! nesses países, pregando o evangelho, defendendo a fé, levantando outros apologistas, né? São, na realidade, um tempo muito considerável, né? Que Deus tem nos dado, e nesse período também temos realizado debates ao vivo, debates pela internet, debates televisão, rádio, tenho participado de vários programas, né? A gente, durante muito tempo, teve assessorando aí as principais mídias brasileiras, como Revista Veja, Jornal Globo, a própria Rede Globo. Eu trabalhei muitas vezes aí em matérias apologéticas, denunciando seitas que abusam, né? Como a Rede Globo, como é o nome daquele jornal que tem, Globo Repórter. Até Globo Repórter eu cheguei a ajudar em matérias denunciando seitas e heresias. Então, são exatamente 37 anos de dedicação à apologética. Me converti numa igreja batista, né? Eu sou batista, a igreja Batista Filadélfia, ela não existe mais hoje, e aí auxiliei algumas outras igrejas, né? Hoje eu auxilio a igreja Renovo, ali em Diadema, um trabalho que a gente tem ali numa comunidade muito carente. Então, eu sou pastor também da Igreja Batista Ágape, essa igreja que começou ali na sala da minha mãe, depois a gente foi para a garagem, e aí viemos para São Miguel Paulista, aqui na Avenida Rosária, e da Avenida Rosária a gente foi agora para o Jardim dos Ipês. Então, estamos lá no Jardim dos Ipês, na rua Igarapé das Águas, Caraipé das Águas, 390, Jardim dos Ipês, é a chamada Rua da Feira de Sábado. Ali subindo da Vó, vai dar ali no 390, que é a Igreja Batista Ágape. Então, estamos aí batalhando pela fé, estamos aí fazendo missões, estamos aí combatendo as heresias, né? Estamos aí edificando a Igreja do Senhor Jesus nesses 37 anos aí de trabalho. Glória a Deus, pastor. Aproveitando aí toda essa metralhadora de informação que o senhor já passou, quero pedir aos nossos irmãos que estão passando pela live, né, que estão entrando, saindo, que se inscrevam, né, no canal do YouTube do pastor Joaquim de Andrade, no meu canal, pastor Ronald Viana, né, e também sigam o pastor Joaquim de Andrade, tá bom? Sigam o pastor Joaquim de Andrade, acessem o site do CREIA, vocês vão colher ali materiais muito bons, né, sobre todo tipo de seitas religiosas. Tá bom, pessoal? Os irmãos que estão assistindo a live estão ouvindo muito bem, o pastor Joaquim, a mim. Dê um joinha aí, os irmãos que estão ouvindo. Tem uma senhora chamada Eri Vieira. Ela escreveu aqui, né? Pastor Joaquim de Andrade, grande homem de Deus. Tive o privilégio de estar junto com ele em Brejo dos Santos, Paraíba. Brejo dos Santos. Ela está me assistindo lá de Brejo dos Santos, não? Acredito que sim, acredito que sim. Ô, minha irmã, um grande abraço, saudades quando o pastor Wellington era o pastor aí em Brejo do Santo. Olha que bom você estar aí sintonizada, né, nesta live. Que Deus abençoe você grandemente. As informações que eu estou passando aqui, a gente não tem essa oportunidade de passar muitas vezes numa pregação, num seminário que a gente realiza em algumas igrejas aí pelo Brasil, né? Então, a irmã está sendo privilegiada, porque ela está conhecendo um pouquinho mais do pastor Joaquim de Andrade. Então, eu quero também pedir aos irmãos, né? O pastor Joaquim falou aí o endereço da igreja dele, lá em São Paulo, agora no Jardim dos Ipês, né, pastor? Isso, Jardim dos Ipês. Estamos ali. Jardim dos Ipês, Rua das Águas, Caraipé das Águas, 390. Nossos então, cultos ali... Faça uma visita, irmãos. Então, quarta-feira, por exemplo, nós temos o culto
de culto normal, de louvor, adoração a Deus. Às quartas temos a sexta-feira, Sextou Jovem, um culto que acontece às 21 horas até umas 22h30. E aí temos o domingo, o nosso culto da família, nosso culto de louvor e adoração a Deus. E sábado, sempre tem um sábado com alguma programação especial. Nesse sábado nós temos ali uma programação voltada para as mulheres, né, que vai ser aí o mês de maio, o mês da família, o mês dedicado também ao Dia das Mães e tal. E vai ter um culto de mulheres ali nesse sábado agora, muito bom. Ah, que bom. Eu pensei que era uma senhora, porque não dá para perceber direito, mas ele falou, sou eu, Erinaldo. Ah, Erinaldo, um grande abraço para você, meu querido. E Deus te Ele está em Hortolândia, pastor. Hortolândia, São Paulo, né? Ele é de Brecha Santos e está agora em Hortolândia. Que legal. Isso. Pastor, fala mais um pouco para a gente aí sobre a sua relação com a apologética, né? E como surgiu o CREA, né? Como está o CREA no momento, quem trabalha junto ao Senhor, o senhor está trabalhando sozinho, existe uma equipe por trás, como é que está funcionando hoje isso? Né? Se alguém quiser, né, adquirir os trabalhos do CREA, fazer uma conferência, um congresso, né, para seitas heresias relacionadas à apologética, como é que a pessoa faz? Eu diria que o CREA, na realidade, eu diria que as seitas, né, e as heresias são a razão aí de existir o CREA. Por quê? Porque essas heresias elas estão se espalhando aí, né, com suas práticas, eu diria, doutrinas, distorcendo as revelações da palavra de Deus, dividindo igrejas e muitas vezes causando aí danos mortais, como a gente está vendo agora, né, o indivíduo lá, fundador daquela seita que estabeleceu aquele jejum rigoroso, que já foi decretada a morte de 100 pessoas, né, ele está sendo julgado hoje, agora, há pouco tempo eu vi aqui. A diferença entre ele e Jonestown, né? O nome do líder daquela seita de Jonestown, você lembra? Recorda? Jim Jones. A diferença entre os dois é que ele não se matou, né? O Jim Jones se matou junto com o pessoal, né? Pois é. Então, porque as seitas elas causam, né, esses danos morais, danos espirituais e levam muitas vezes as pessoas à morte, né, levam as pessoas à infelicidade. Eu diria que os líderes de seitas, né, como esse daí do Quênia, né, então esses líderes de seitas eles têm um dom de iludir as pessoas. E aí eu diria que desmascarar esses camaradas é o nosso desafio. Então, para preparar-se, a gente trabalha, né, os pesquisadores sérios, como o pastor João Flávio, do CCP, o Paulo Cristiano, né, e outros. Esses pesquisadores, eles participam de cursos, eles visitam os locais de encontros, eles adquirem o material dessas seitas, né, então a gente precisa estar informado, e a informação, normalmente, ela vem em loco. Então, o trabalho que exige aí, eu diria, um preparo, uma dedicação. Verdade. Uma agrada, né? Então, a gente está frequentemente dialogando com os adeptos de seita, num trabalho, eu diria, contínuo de evangelização. Então, a gente se preocupa com as pesquisas, né, para passar informação correta. Então, toda e qualquer informação contrária que alguém tem de um movimento religioso, a nossa obrigação é ir lá e falar a verdade. Então, se vem uma seita e diz assim, olha, estão sacrificando crianças lá, e não é verdade, nosso papel nós somos os primeiros a dizer, não, isso não é verdade. Quando a gente fala que as testemunhas de Jeová matam em nome de Deus, nós provamos isso. Então, centenas de crianças morrem anualmente por causa da proibição da transfusão de sangue. Então, veja, essa mesma seita matou muita gente com a proibição da vacina, matou muita gente com a proibição de transplantes de órgãos, que eles consideravam isso como sendo canibalismo. Então, a gente se preocupa aí, né, em pesquisar a fundo, estudar o material que muitas vezes é distribuído pela seita. A gente, claro, nos preocupamos com essas almas que estão aí presas, né, e foram, de certa forma, doutrinadas, né, elas foram ensinadas por lobos devoradores, são lobos devoradores. É interessante, só para você ter uma ideia, Ronald, 40% das Testemunhas de Jeová, eu diria,
pelo menos 40% saíram de igrejas evangélicas. Certamente. 60% dos membros da igreja do Reverendo Moon, chamada de Igreja da Unificação, também saíram de igrejas evangélicas. Então veja que os mormons crescem. Pastor, isso é muito importante, isso é muito importante, porque o proselitismo que os testemunhos de Jeová fazem é justamente para pegar aqueles crentes incautos, despreparados que estão nas igrejas. E, cima disso, eu queria que o senhor falasse mesmo desta importância que um crente, mesmo recém-convertido, tendo a experiência do Senhor, e eu posso também até utilizar aqui a minha, eu também muito recém-convertido, lá na década de 90, precisamente no ano de 99, o primeiro livrinho que chegou às minhas mãos foi aquele livrinho de Seitas e Heresias do R.R. Soares. Se eu não me engano, é aquele que tinha um camaleão. Eu sei que tinha um camaleão. Eu não sei se é do R.R. Soares ou era um da CPAD, mas eu tive os dois. Ele era verdinho e tinha um camaleão na capa. E falava sobre as Seitas e Heresias. Esse deve ser do Raimundo de Oliveira, da CPAD. Eu tive também do R.R. Soares. Logo no início da minha conversão. Isso me ajudou muito na caminhada. Por quê? Porque os testemunhos de Jeová, que são, dentre as seitas, os mais ativos no proselitismo, eles batem de porta em porta. E todo o sábado e domingo pela manhã, eles estão lá fazendo o trabalho deles em busca daquela recompensa que nós sabemos. E qual é, então, a importância para o cristão, mesmo recém-convertido, estudar a fundo seitas e heresias para ele se proteger do engano? Veja, Ronald, eu falei aqui sobre os mormons, né? Crescem tanto no Brasil, só para você ter uma ideia, eles constroem 2 capitanias por dia ao redor do mundo. Essa seita tem 75 mil missionários integrados. Eles têm 70... Porque o cachorro do vizinho está latindo alto. Tem 75 mil missionários integral. Só para você ter uma ideia, os adventistas crescem também assustadoramente no nosso país, chegando ao ponto de ser o Brasil número 1 em número de adventistas, não é mais nem os Estados Unidos. Então, seitas como Mormons, como Jeová, seitas como a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem contar as chamadas seitas espíritas, elas estão se espalhando aí, estão se espalhando pelo Brasil todo. Agora, qual é a solução, eu diria, para essa realidade? A solução é prevenir. É o que a gente está fazendo agora, né? Prevenir os membros aí de todas as denominações evangélicas e preparar essas pessoas para a evangelização. Tá? Então, eu diria que algumas igrejas não têm essa preocupação de falar sobre apologética, eu já ouvi muito isso. Não, aqui a gente não quer saber de testemunho de Jeová, de Mormon, a gente quer saber que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Não, a gente precisa alcançar. Jesus mandou pregar a toda criatura, então toda criatura inclui o mormon, o espírito, o católico, o budista, o muçulmano. É claro que a gente tem que obrigação de pregar para esses grupos religiosos. Então, a gente tem seitas, por exemplo, que estão aí enganando muitas pessoas, levando muitas pessoas à morte, levando pessoas à divisão na família. Tá? Então, a gente tem feito isso, essa denúncia, abertamente. Então, o CREA, a gente mantém cursos, né, que a gente pode fazer na igreja, pode fazer no teatro, pode fazer algo, nos convidar numa escola. Então, o CREA é uma agência missionária que vai aí onde você está nos assistindo agora. Quer levar o CREA na sua cidade? Vai entrar em contato com a gente. Pastor, quem é o CREA? O CREA hoje praticamente é o pastor Joaquim. Eu tenho a minha esposa que me auxilia, minha secretária, né? E a gente tem outros amigos que estão conosco nessa ideia da evangelização e também da apologética. Então, o CREA é uma instituição jurídica, né? Uma associação central religiosa de estudo e informações apologéticas. A gente tem o CNPJ e atuamos em todo o mundo, onde nos convidam, com toda certeza, nós vamos estar ali defendendo a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E com certeza, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, é um conteúdo de excelência. Conteúdo
provado no fogo. Esse é ouro depurado, meus irmãos. É 24 quilates. Pastor, o senhor falou sobre as igrejas que não estão mais interessadas em discutir, né, a apologética, em proteger as suas fronteiras. Só acredita que isso se dá, né, em razão de muitas igrejas estarem se tornando ecumênicas? Não tenha dúvida que o ecumenismo é um mal terrível, é um mal que vem assolando a igreja evangélica no mundo inteiro, não é só brasileira, não. Felizmente, isso é mundial, tá? Essa praga chamada de ecumenismo, que a gente está vendo aí, imposto muitas vezes pela própria Igreja Católica Apostólica Romana, isso é uma desgraça para a igreja evangélica. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira, tá? Então, eu diria que isso tem feito com que muitos abandonem a fé, neguem doutrinas essenciais da fé cristã, do cristianismo. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo para você de um grupo que a gente tem aí, que faz muito sucesso no meio evangélico, que é o Voz da Verdade. O conjunto Voz da Verdade não pertence a uma igreja cristã, a uma igreja evangélica. Mas muita gente convida aí o pessoal do Voz da Verdade, o Carlos Moisés, para cantar, para pregar, para fazer um monte de coisa nas suas igrejas. E o mais interessante é que as pessoas não sabem que esta seita, tive até a oportunidade de debater com o Carlos Moisés ali no programa do pastor César Cavalcante, na Musical FM, muitas pessoas não sabem que esta seita nega uma doutrina essencial, que é a doutrina da Trindade. Então, negou a Trindade, não tem como a gente considerar esse grupo religioso como sendo cristão. Não dá para considerar, não tem como. E aí, são as doutrinas heterodoxas, né, pastor? Há uma heterodoxia que invadiu o ramo protestante, correto? Isso mesmo. Porque o Grupo Voz da Verdade não é o único a negar a Trindade. Você tem o Tabernáculo da Fé, você tem a Igreja Evangélica Unida do Brasil, você tem muitos outros grupos que negam a Trindade. E negou uma doutrina essencial, como a doutrina da Trindade, não tem como você considerar esse grupo como sendo cristão. Então, a gente tem essas coisas acontecer e elas acontecem aí, entendeu? Infelizmente acontece como? Acontece na esquina da sua casa, acontece o seu familiar, o seu vizinho, seu tio, seu avô, seu pai, às vezes, de repente está envolvido numa seita e você nem tem ideia, você não sabe que aquele grupo pertence a uma seita. Então, pastor Ronald, eu quero até me colocar, eu sei que a gente não vai ter tempo de falar muitas coisas aqui, mas eu me coloco à sua disposição para quando você quiser, nós fazermos aí, eu diria, especificamente falando, né, uma outra live sobre a importância da apologética. Então, a apologética é extremamente importante, a gente precisa falar sobre o que é apologética, isso aí, né, apologética... mas a gente vai aproveitar bastante hoje. Tá bom, tá bom. Então, depois a gente pode falar um pouco sobre a questão da apologética, né? O que é apologética. Então, não faz eu quero puxar um fio desse novelo que o senhor levantou. Deixa eu abrir aqui a porta aqui para entrar um ventinho, cachorro parou de latir. O senhor levantou uma bola aí que o senhor tocou em várias religiões, né? Vários movimentos, movimentos religiosos, e dentre eles o senhor citou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também é uma igreja considerada protestante, embora possua, dentro do seu arcabouço doutrinário, algumas heterodoxias, né? Heterodoxias. E nós temos hoje um personagem, né? Um personagem muito cortês, educado, uma pessoa que parece ser muito sincero nas suas palavras e que tem, literalmente, conquistado milhões de seguidores, que é o senhor, o doutor arqueólogo Rodrigo Silva, né, que até recentemente esteve lá na Rádio Musical. Né? Inclusive, o pastor João Flávio, né,
está aí querendo promover um debate entre ele e o Rodrigo, mas eu acho que o César não vai fazer isso. Eu acho que o César não vai fazer. Acho que não é nem o César, eu acho que o Rodrigo Silva não vai aceitar. Eu acho que dificilmente o Rodrigo... Dificilmente o Rodrigo aceite. E o que acontece? O Rodrigo, ele me parece sincero, né? Pelo menos ele fala de uma maneira muito cativante. Ele é um ótimo comunicador. Ele é um ótimo comunicador. Ele é um bom arqueólogo, ele é um excelente comunicador, mas teologicamente falando, ele é um fraco. Teologicamente, ele é um herege. Só que ele fala de Jesus, ele fala de Jesus como se fosse assim, né? Vamos assim separar a casca dos grãos, né? Como um verdadeiro cristão. Ele fala de Jesus, ele vai em programas, em podcasts, e quem ouve ele falar parece mesmo que ele tem um encontro e um relacionamento com Cristo. E isso é o que torna as seitas ainda mais perigosas, porque ao usar desta ferramenta, né, destas qualidades, que são qualidades boas, eles mascaram aquilo que está por detrás. Né, como coisas, por exemplo, o senhor falou da doutrina da Trindade. Bom, os adventistas, eles creem na doutrina da Trindade como nós. Porém, dentro do menos. Eles dizem que mais ou menos, eles dizem que... Isso, então, mas eu vou... Por isso que eu falei o porém aqui, porque porém, eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Isso. Então, acreditar na doutrina da Trindade e atribuir a Jesus, né, a personalidade do arcanjo Miguel é um problema para a doutrina da Trindade. Correto. Né? E aí eles vão se utilizar de até alguns teólogos, né, do passado que fizeram tais afirmações, mas isso não tem nada a ver. Teólogos são falíveis. E utilizar teólogos que foram protestantes, que afirmaram em algum momento da história... Um curso de teologia ou um doutorado em teologia não dá vida eterna para ninguém. Não dá. Então, assim... Quer dizer que o cara... Os padres estudam 5 anos de teologia. Os padres estudam 5 anos de teologia, filosofia, história. Até mais. Até mais. Então, assim, eu quero levantar essa bola, por quê? Porque muitas pessoas estão encantadas com o Dr. Rodrigo Silva. Eu mesmo sigo ele, ouço muitas coisas que ele fala para poder avaliar, porque a gente tem que ouvir as pessoas. Nós não podemos nos fechar. Mas a religião ou a doutrina que ele promove é uma doutrina sectária. Né? E tem muitos pontos controversos na doutrina adventista do sétimo dia. Né? A inspiração de Ellen White, né? A obra de Cristo que não foi consumada na cruz, só foi consumada séculos depois. O que o senhor poderia falar sobre isso aí com a deixa gente? Eu falar um pouco sobre o Rodrigo Silva, porque ele é, eu diria, né, o garoto propaganda hoje da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele pode ser uma pessoa boa? Acredito que sim. Acredito que ele não é um mau caráter, não é um bandido, não. Mas ele está totalmente equivocado. E com toda certeza, ele já ouviu a verdade sobre Ellen White e seus ensinamentos, com toda certeza. Isso me lembra, eu estava numa cidade aqui, próximo em Jacareí. E eu fiquei sabendo que ali era a cidade também do Leandro Quadros. Eu fui propor um debate com o Leandro Quadros, lá na cidade. Não aceitou. Por que não aceitou? Então, veja, alguns desses líderes religiosos são carismáticos, como era Jim Jones. Jim Jones era um cara extremamente carismático. As pessoas assim ficavam admiradas com a pregação do Jim Jones, o carisma que ele tinha. Mas esse cara levou 900 seguidores à morte. Então tem que tomar muito cuidado, porque carisma é sinal de compromisso com Deus. E, infelizmente, hoje, em muitas igrejas, tem muito carisma e pouco caráter. Tem que saber diferenciar as coisas. Carisma é uma coisa, caráter é outra.
Então tem muita gente indo atrás de caras carismáticos, e não caráter. Não homens de caráter, homens que são carismáticos. E aí ele joga o paletó, o povo cai, só o microfone, o povo cai, traz uma profecia, o povo acredita. Enfim, as pessoas estão usando muito pouca razão. E a Bíblia diz que a gente deve prestar a Deus um culto racional. Mas voltando para o Rodrigo Silva, ele defende toda a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, até é bom salientar isso, é bom frisar isso, porque a Igreja Adventista no Brasil é uma coisa, a Igreja Adventista na América é outra coisa, a Igreja Adventista na Europa é outra coisa, sabe? Apesar de estarem todos vinculados à mesma associação, existem adventistas cristãos nos Estados Unidos. Eles não creem, eles estão dentro da Igreja Adventista, mas eles não creem em Ellen White, não creem nas heresias de Ellen White. Então, quando o Adventista diz Jesus, o Arcanjo Miguel, quando o Adventista diz Jesus não completou sua obra na cruz do Calvário, foi completar em 1843 ou 44, quando ele diz assim, Jesus tinha uma natureza pecaminosa, caída, como nós, quando ele diz assim, Jesus não é o... Porque a Ellen White diz isso, Jesus não é o Todo-Poderoso. Quando a Igreja Adventista diz que a obra não foi completa na cruz do Calvário, quando ela diz que Satanás vai levar os nossos pecados, porque ele representa um bode emissário, essa igreja não pode ser cristã nunca. Então, qualquer teólogo, qualquer apresentador, qualquer arqueólogo, como Rodrigo, que crê nessas coisas, jamais poderia ser convidado para dar um anúncio numa igreja evangélica. Quanto mais estudo, quanto mais pregar. E, infelizmente, algumas igrejas evangélicas são ingênuas, são inocentes. Agora, graças ao nosso trabalho, o trabalho do CRP também, a gente tem tentado alertar a igreja sobre esse perigo. Por quê? Porque a Igreja Adventista tem os melhores conjuntos musicais, os melhores hospitais, tem a rede Superbom, fantástica, tem um grupo que trabalha... Colégios são muito bons. Do mundo. São 100 anos dessa igreja investindo na área da educação. Então, essa igreja trabalha com um tripé, né? Trabalha com tripé, que é literatura, saúde, e o outro, qual é que eu falei? Literatura, saúde e divulgação do material deles. Literatura, saúde, esqueci agora o outro. Educação, literatura, saúde e educação. Então, veja, a Igreja Adventista, que é a igreja evangélica, que pega, por exemplo, aí, um mês para distribuir livros gratuitamente para todo o povo daquela cidade. Sim, aqui no Rio eu já percebi isso, já até recebi na rua. Eles saem com uma roupinha... Passou alguém fazendo barulho aqui. Eles saem com uma roupinha tipo de escoteiro, algo muito interessante. Não panfletam, eles entregam livros. São os desbravadores, que é um grupo de escoteiros que a igreja tem. Então, toda a igreja adventista tem esse grupo de desbravadores. Então, são grupos de escotismo, né, que chama, escoteiros mirins, e tem adulto também. E eles fazem esse trabalho. Então, a igreja adventista faz um trabalho social tremendo. A gente não nega isso, como os mormons fazem também um trabalho social tremendo. E por intermédio desses trabalhos sociais que as seitas fazem, muita gente acaba só olhando o lado positivo. Agora, todo e qualquer grupo religioso tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Então, não existe nenhum grupo religioso perfeito, né? Porque é composto de pessoas imperfeitas. É interessante, né? O Jim Jones, um belo dia, chegou lá na sua igreja, jogou a Bíblia longe e disse assim, vocês não precisam mais deste livro, eu sou a boca de Deus falando para vocês. A partir daí, todos os seguidores dessa seita, sabe o que eles fizeram? Abandonaram a Bíblia. E é interessante, depois que houve a chacina, que o governo norte-americano, porque a maioria dessas pessoas eram americanas. Então, quando o governo norte-americano mandou recolher os corpos lá em Johnstown, o soldado ficou impressionado, porque ele não, vasculhando lá o acampamento deles, não encontraram um exemplar da Bíblia. Não tinha um exemplar da Bíblia. Por quê?
Porque Jim Jones substituiu a Bíblia por sua própria palavra. E eu tenho certeza que aí em São E aonde Gonçalo... tem a verdade liberta, né, pastor? Tenho certeza que aí em São Gonçalo, como em muitas outras partes do Brasil, tem líderes religiosos e tem seitas aí que eles obedecem cegamente, não querem nem saber o que diz a Bíblia. Não, mas é o profeta, não, mas é o apóstolo, não, mas é o homem de Deus, entendeu? Ninguém pode ser guiado pelo homem de Deus, tem que ser guiado pela palavra de Deus. Porque maldito é todo homem que confia no homem. Então, não pode fazer isso. Não pode depositar a tua vida na mão de um homem, deposita na mão de Deus. Segue a palavra de Deus. Se aquilo que aquele homem está falando não está à luz das escrituras sagradas, do cristianismo, abandona, porque é muito perigoso esse tipo de envolvimento. É verdade. Isso deveria acender um alerta para a igreja evangélica brasileira, a igreja protestante. Porque essas religiões que nós aqui conhecemos como seitas, eles trabalham de uma maneira muito mais organizada e prolífera, produtiva do que nós. Eles possuem um engajamento que eles geram um crescimento, às vezes, acima da média de muitas igrejas evangélicas. Muito e, mais por outro lado, as igrejas evangélicas, nesse presente momento, elas estão em um decaimento espiritual, porque ao invés de estar acontecendo um fortalecimento da doutrina nas igrejas evangélicas, nós estamos vendo que está havendo, ao contrário, um enfraquecimento. As igrejas estão se modulando conforme o desejo da carne ou os costumes do mundo para agregarem para si mais pessoas dentro dos seus templos, o que não é recomendado pelas Escrituras. Uhum. Agora, veja, em 1978 teve o caso do Jim Jones, né? Matou quase 1000 pessoas. Em 1900, e fez agora 30 anos, inclusive, o mês passado, fez 30 anos que um líder religioso chamado David Koresh, esse camarada que saiu da igreja adventista do sétimo dia e criou a sua própria seita, o chamado Ramo Davidiano. Então, ele estava... David Koresh, né? Isso. Então, ele estava lá, né, num sítio, e a polícia estava investigando ele, muitos problemas de abuso de adolescentes, de crianças e tal. Mas esse camarada chegou ao ponto de dizer para os seus seguidores: nós vamos nos encontrar com Deus. Vamos nos encontrar com Deus. Vamos renascer das cinzas. A polícia estava pronta para prendê-los. E aí, sabe o que ele fez? Ele achou fogo e matou 80 pessoas, incluindo 18 crianças. Agora, veja que em 1900, isso foi em 1993, mas em 1997, um outro líder religioso, esse camarada, uma seita chamada Heaven Gates, Portão do Céu. Heaven's Gate, Portão do Céu. E esse camarada que foi criado numa igreja batista e tudo mais, que misturou aí ocultismo, fanatismo, ufologia, ia passar um cometa no mundo, chamado Hale Bopp, na Terra. Esse cometa ia passar pela Terra. Ele disse o seguinte: Deus está trazendo na nave, na cauda, uma nave na cauda desse cometa. E aí os camaradas saíram lá da seita, jantaram, voltaram, tomaram veneno lá, amarraram saco de plástico e 40 pessoas foram encontradas mortas. Veja, essa nave que surgiria na cauda do cometa Hale Bopp não veio. Então, no Brasil, a gente tem um camarada aí chamado Henri Cristo, que entre seguidores, eu diria, internos e externos, tem mais de 100. Esse camarada pode promover aí a morte de muitas pessoas. A gente falou aí da Paraíba, né? Nos anos mais ou menos 70 ou 80, exatamente 1980. Um líder religioso de uma seita chamado Borboletas Azuis, Roldão, o nome dele,
Esse camarada disse que haveria um dilúvio naquele ano, de 1980. Pastor, só dando uma pausa aí, os borboletas azuis é aquela seita religiosa que os homens se vestem de roupões azuis, Isso. uma espécie de roupa como se fosse uma túnica judaica, eles amarram uma corda pela cintura, correto? Era assim mesmo, isso. Ainda tem, tinha aqui no Rio, tinha aqui no Rio. Não vi mais, mas tinha bastante. Não, tinha bastante há uns 20 anos atrás. Eu há pouco tempo estive na Paraíba e eu tenho encontrado ainda 3 fiéis na sede, 3 senhoras fiéis na sede, que estão acreditando que Deus vai enviar de novo para eles. E vai trazer o fim, né? Agora, veja, eu falei desse grupo Borboletas Azuis. Aí talvez a gente tenha um outro grupo que você está confundindo, que está em todo o Brasil, que é a Igreja Sinos de Belém. As mulheres se vestem ou de roxo, ou de vinho, ou de azul. Então tem essas cores aí dentro da hierarquia. Essa seita chamada Igreja Sinos de Belém, eu conheci o Josias, o líder dessa seita, aqui no centro de São Paulo, na Praça da Sé, expulsando o demônio, ele curando enfermos. Foi muito usado este homem nos anos 70 para 80. Mas veja que este líder religioso tem um grupo lá chamado As Primícias. Então, são pessoas que fazem parte dos 144 mil que não podem se casar. Então, você, por exemplo, você tem um filho aí, teu filho tem 19 anos, está namorando, está para ficar noivo, e entrou para essa seita, vai desmanchar o noivado, não pode se casar. Então, não pode ter contato com mulheres. E aí tem inúmeras denúncias, né, desse líder religioso de práticas homossexuais. Por isso que ele tem este grupo de primícias. É terrível. Então, existem vários grupos que exploram, vários grupos que exploram sexualmente, exploram financeiramente, exploram emocionalmente. Então, algumas características próprias das seitas, porque quase todas as seitas, elas vão negar doutrinas essenciais, vão negar, por exemplo, como a doutrina da Trindade. Aí vão diminuir o quê? O senhorio de Cristo. Vão negar a ressurreição, a salvação pela graça, a Bíblia como única regra de fé e prática. Então é bom a gente até dar esses aspectos que são comuns dentro das seitas para que os nossos telespectadores possam estar aí atentos. Então existem muitos aspectos que são comuns entre as seitas que têm se disseminado pelo mundo inteiro. É interessante, né? Porque a fim de que a gente não seja enganado, de que você não seja enganado, de que os seus familiares não sejam enganados ou até mesmo desviados da verdade, a gente tem que saber algumas coisas importantes. Então, as seitas estimam o valor do Senhor Jesus. Ou então pegam ele e colocam numa posição secundária, tirando aí a sua divindade, tirando os seus atributos divinos como consequência. Então, normalmente, as seitas elas vão crer em uma parte da Bíblia. E essa parte eles admitem como sendo inspiradas por Deus, outras não. Eles vão admitir que o livro seita, como o Tabernáculo da Fé, por exemplo. Então, os escritos de William Branham têm mais... Tem um ouvinte que está assistindo, o nome dele é Felipe Ferraz, é um amigo, né, um servo de Deus, e ele tem filhos que estudam, né, na instituição adventista, e a instituição de fato é maravilhosa. Eu conheço, tenho uns amigos também que têm um filho que estuda lá, mas ele fez uma pergunta aqui, e vamos ver se nós conseguimos falar, né, principalmente o senhor. Ele perguntou sobre a igreja contemporânea, pastor. O que o senhor pode falar sobre a igreja contemporânea? O senhor possui informação suficiente? Sim, eu vou voltar para a igreja adventista, depois eu falo sobre a contemporânea. É Felipe o nome do nosso querido irmão, né? É Felipe? Felipe Ferraz. Ô, Felipe, um grande abraço para você, querido. Obrigado por você estar sintonizado aqui na nossa... Felipe, vou te fazer uma pergunta. Vai ser financiador do nosso ministério, pastor. Vai ficar cheio de dinheiro. Está se formando em analista de sistema, vai ganhar dólar, vai financiar o nosso ministério. Amém. Felipe, se você tiver um galinheiro, você colocaria uma raposa para tomar conta dos pintinhos? Presta atenção. Uma
raposa representa o que para os pintinhos? Teria coragem de abrir o galinheiro para pedir para a raposa tomar conta dos pintinhos? Então, você não vai tirar sua filha do colégio adventista. São as melhores escolas do mundo. Agora, qualquer igreja evangélica que tiver uma escola, qual é a finalidade? Ensinar a ler e escrever? Não, a finalidade dos colégios adventistas, das faculdades adventistas, das escolas adventistas, proselitismo. É ganhar pessoas por intermédio da educação para a igreja adventista do sétimo dia. Então, se você não está ensinando a sua filha aquilo que está sendo ensinado no colégio adventista, com toda certeza, ela não está mais comendo café pouco, ela já não está tomando café, e etc. Já está dizendo para você que tem que guardar o sábado, porque o sábado é o selo de Deus. Essas coisas são no colégio adventista. É interessante o que aconteceu comigo, né? Meus filhos eram pequenos, eu era pastor, já estava, e eu queria colocá-los no colégio. Eu era pastor, mas eu era batista renovada. Aí eu fui tradicional no Colégio Batista, Convenção Brasileira, para pedir uma bolsa para meus filhos. Olha, pastor, como o pastor não é da Convenção Brasileira, então a gente pode oferecer para os seus filhos 20% de desconto. Aí eu falei, quero ver. Aí eu fui no colégio adventista aqui perto da minha casa. Fui perguntar para eles, olha, se eu fosse pastor adventista, tudo no Vasco, né, na faixa, tudo de graça para os seus filhos. Mas se o senhor é pastor batista, nós vamos dar 50%. Claro que eu não coloquei minha filha, porque mesmo 50% de desconto ficava ainda muito caro para mim. Agora, veja, infelizmente, os adeptos de seita, eles são prudentes. Qual é a finalidade de um colégio? Ganhar esse pessoal, pregar o evangelho para eles. Que evangelho? Eu pergunto, que evangelho? Que a filha do nosso irmão Felipe, por exemplo, está aprendendo lá na igreja adventista. Porque se o Felipe não estiver acompanhando a filha dele, não souber o que está aprendendo no colégio adventista, ele infelizmente vai perder. Como eu conheço filhos de pastores que saíram de igrejas evangélicas e adventistas porque estudaram no colégio adventista. É um meio de fazer. Pastor, como eu não sei se o senhor consegue ver aí, eu não sei se o senhor consegue ver aí o pessoal está escrevendo, mas ele disse aqui que ele acompanha a educação das meninas em casa e desfaz, né? Quando há alguma diferença, né, doutrinária, ele desfaz. Ele sempre teve essa preocupação. Engraçado que eu não consigo ver os comentários. Ouviu o que eu falei? Ouvi, mas eu não consigo... Você não consegue? Os comentários, não. Você não consegue ver, né? Aparece para mim aqui. Ele falou que ele sempre teve essa preocupação com os ensinos religiosos, ele acompanha de perto, e quando tem alguma coisa que destoa da doutrina bíblica cristã, ele ensina as meninas em casa. Pastor, com relação à igreja contemporânea, então, que é uma igreja mais recente... Contemporânea, inclusive o pastor Walter Martin, nos Estados Unidos, um dia antes dele falecer, ele teve um debate com o Bispo Spong. O Bispo Spong é o fundador dessa igreja. Então, essa igreja contemporânea é a primeira igreja chamada evangélica LGBTQI+. É a primeira igreja. E você sabe que o pastor Caio Fábio tem filhos, e um dos filhos do pastor Caio Fábio é pastor dessa igreja aí no Rio de Janeiro. Então, pastor, isso aí... O Caio Fábio tem um histórico muito ruim com isso, né? Ele tem um histórico muito ruim com essa questão aí de homossexualidade, né? Muito ruim. Igreja eu não sei se é boato, se é verdade, mas vou falar com o senhor aqui, talvez o senhor tenha um conhecimento mais factível do que eu. Mas o Caio, né? Ele teve um filho que faleceu muito cedo, em um acidente, né? Quando voltava de uma festa, né? E
que esse filho dele aí tinha esse problema, né? Eu não sei se é verdade, se não é, mas já naquela época o Fábio possivelmente já enfrentava esses problemas familiares. E depois que ele veio a cair, né, que ele debandou do ministério, caiu, enfim, aquele escândalo que houve com ele e todos os outros, né, mais filhos, né, se debandaram. Tem um filho dele, esse, na época, conheci pelas redes sociais, que mora aqui no Rio, e ele canta em ópera, e ele também é, né, homossexual. E o Caio hoje... Esse filho homossexual... E o Caio hoje defende abertamente. Foi ele quem abriu a igreja contemporânea no Rio de Janeiro. Então, ele estudou no seminário, ele se formou, ele se casou com outro homem e ele é o pastor da igreja aí contemporânea no Rio de Janeiro. Infelizmente. Disso eu não tinha conhecimento. Não só a filha, mas a neta do próprio Caio Fábio também é LGBT. Ela mas ele hoje defende abertamente. Hoje não, né? Já de alguns anos ele já defende abertamente essa... dizer genético. Mas não tem base nenhuma científica para dizer que o homossexualismo é genético. Não, de forma alguma. Demandou completamente. De forma alguma. Deus fez macho e fêmea. Isso. Deus fez macho e fêmea, e esta é a regra que rege toda a natureza. Macho e fêmea. Não existe uma terceira opção. Quando há alguma deformidade, como o caso dos chamados hermafroditas, é uma deformidade genética próxima ali ao órgão genital. Mentalmente já tem isso definido. Não é uma questão de opção, já tem definido, mesmo com uma deformação genética. Isso é comprovado. Isso. É uma deformidade que também não chega a ser absurda. É uma deformidade na genital, mas não chega a confundir a pessoa. A pessoa sabe o que ela é, mas, né, a contracultura do mundo faz com que as pessoas fiquem confusas quanto a isso. Essa igreja, pastor, que se proclama, né, é uma igreja inclusiva, né? Nós temos o caso mais recente, né, tirando a contemporânea, que é a igreja da pastora Lana Holder, né, ex-missionária das Assembleias de Deus. Eu acompanhei, conheci a Lana Holder pessoalmente, aqui no Rio, em um evento. Né? De fato, era uma senhora que, quando estava na presença, pregava com muita unção, com muita ousadia, mas logo depois, né, veio a também cair e se desviar. E hoje ela tem aí no estado de São Paulo uma igreja também inclusiva chamada Cidade de Refúgio. As pessoas que procuram essas igrejas, pastor, e que proclamam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles estão no caminho para o céu? Com toda certeza não. Ficarão de fora. Mas Jesus não é inclusivo, não? Jesus? Mas quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas elas já passaram. Então, eu não posso estar em Cristo vivendo uma vida que eu vivia outrora. Então, Paulo vai dizer, outrora vocês foram isso, mas agora não, vocês são uma nova criatura. Então, a Bíblia mostra essa transformação que o novo nascimento causa. Então, veja, eu estava aqui em São Paulo, no dia da inauguração da Igreja Cidade de Refúgio. Eu estava lá presente. Nesse dia, a Lana Holder pregou com muito entusiasmo, né? Com muito entusiasmo. Pregou que parecia aquela irmã do círculo de oração, pregando no congresso, né? Enfim, mas totalmente fora da palavra de Deus, totalmente contrária à vontade de Deus. Então, a gente não precisa nem nos aprofundar aqui, que todo cristão que está nos assistindo sabe muito bem que a Bíblia é contra, não os homossexuais, o homossexualismo. É contra a prática do homossexualismo. Então, uma mulher casar com outra, a Bíblia é muito clara, macho e fêmea os criou. O teu desejo será para o teu marido, não é para tua mulher, né? Ou teu homem, né? Não. É macho e fêmea, não tem essa opção, não tem essa alternativa. Isso é uma invenção
do cão. Não tenha dúvida que essas pessoas, né, que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Com toda certeza, não herdarão o reino dos céus, porque, na minha visão, nunca nasceram de novo. Se nasceram, apostataram da fé. Eu fui lá no dia da inauguração da igreja, da Lana Holden, até aqui próximo da Estação da Luz, próximo do Largo do Arouche, porque ela mudou depois para o Largo do Arouche. Você sabia? De 10 igrejas, só do ministério dela, inclusive na Europa tem igreja dela. Tanto que está crescendo, tanto que está crescendo essa abolição. Cara, eu estou lutando 16 anos aqui com a Igreja Batista, numa luta terrível, né? E as pessoas estabelecem uma igreja amanhã, uma igreja totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina, e está cheia. Estão abrindo congregação em tudo quanto é lugar. É claro, porque o caminho estreito, o caminho apertado, são poucos que entram por ele, né? Mas o caminho largo é o caminho que conduz à perdição, e a Bíblia diz que muitos são os que seguem este caminho. Eu não sei se respondeu. É verdade. Respondeu, pastor, com certeza. O evangelho, ele é inclusivo, mas ele é transformador. Ele chama a todos, mas quando chega, ele transforma a vida de quem vem. Né? Não é venha como estás e permaneça, está tudo certo. É vem e seja transformado, né, pastor, em uma nova criatura. Antes de Cristo e depois de Cristo. Somos pessoas diferentes. Há uma irmã aqui, Andréa Castro, a Andréa da Ágape do Jardim dos Ipês, é da sua igreja, né, pastor? André, que bom que você está aí, querida. Ela botou aqui, pastor, o que o senhor acha sobre a nova PL? Teve um pastor de Pernambuco, apologeta, que foi preso por pregar a palavra por intolerância religiosa. Olha, eu digo o seguinte, essa nova PL vai complicar muito a vida de todo e qualquer apologista, porque o apologista fala a verdade. E esses camaradas não querem ouvir a verdade. Então, essa questão do relativismo hoje, essa questão de você, promover, né, a igualdade, não, Jesus disse que a gente tem que amar, não, intolerância religiosa não, né? Essas ideias, infelizmente, são ideias que estão prevalecendo hoje na sociedade. Mas eu te pergunto, onde estão os João Batistas aí que estão dispostos a perder a sua cabeça? Essa é a verdade. E Jesus disse, bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa do meu nome. Bem-aventurados sois quando vos prenderem por causa do meu nome. Bem-aventurados sois quando vos matarem por causa do meu nome. Então, mas esse aí não é o evangelho da prosperidade, pastor. Esse aí não é o evangelho que está ganhando os púlpitos. Esse não é o evangelho. Esse aí não é o evangelho do sucesso. Não é. Esse não é o do sucesso, esse é o do sacrifício. Infelizmente, tem muito isso, né? Tem muita gente, e a Andréa é nova na nossa igreja, ela já conhece um pouco do pastor, ela já está lendo meu livro, o esposo dela está lendo meu livro, né? E sabe o que acontece, Ronald? Algumas igrejas não estão preocupadas em pregar a verdade. E na nossa igreja, nós estamos preocupados em pregar a verdade. Não, você não vai ser enganado. Se você quer ser enganado, vai para outras igrejas. Tem ali na rua mesmo, igrejas. Na rua da nossa igreja tem igrejas que estão enganando o povo. Venha para Jesus, você vai ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor marido, o melhor filho. Isso não é verdade. Venha para Jesus, você terá o perdão dos pecados. Venha para Jesus, você terá a vida eterna. É isso que a gente ensina. Venha para Jesus, você terá tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A vós vos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer. É isso que a gente ensina para as pessoas. Sabe, infelizmente, a igreja evangélica... Carregar a cruz não é um divertimento, né, pastor? Não, e a igreja hoje não prepara as pessoas para a diversidade.
E essa teologia da prosperidade pregada por igrejas como Universal, Mundial e outras igrejas aí, esse evangelho causou um estrago tremendo na evangelização em nosso país. Por quê? Porque quando você fala que é evangélico, imediatamente se associa a quem? A Universal, a Mundial, a Igreja do Poder de Deus, Plenitude, e outras igrejas aí que, infelizmente, não têm qualquer equilíbrio doutrinário, qualquer equilíbrio teológico, que não tem ética, que as pessoas não estão preocupadas com a verdade. E nós estamos preocupados com você, que está nos assistindo agora, e firme na verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus, não é a palavra do apóstolo, não é a palavra do pastor, do bispo, é a palavra de Deus. E ainda dentro das regras normais da interpretação bíblica. Porque no Jeová usa a Bíblia, Mormon usa a Bíblia, Adventista usa a Bíblia. Qual é a interpretação bíblica? Essa é a grande questão. Tá? Porque grupos utilizam a Bíblia, mas eles torcem as escrituras, como diz, né, Pedro, para sua própria perdição. É o que a gente tem visto. Pastor Joaquim, a gente daqui a pouco está encaminhando para o finalzinho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as Testemunhas de Jeová, que é um grupo sectário muito perigoso. Bom, eu diria que essa Testemunha de Jeová é uma das seitas que mais nega o cristianismo. Eles se dizem, né, testemunhas cristãs de Jeová. Não é verdade. Essa seita começou com um homem chamado Charles Taze Russell. E Charles Taze Russell foi influenciado na época pelos adventistas do sétimo dia. Então ele era um nova-iorquino, né, um cara que morava lá em Nova York, tinha lá o seu comércio, e aí ele, influenciado pelos adventistas, acreditava que Jesus estava voltando. E ele fixou uma data também, como Guilherme Miller, que era o fundador do adventismo, marcou a data de 1843, 1844. E Charles Taze Russell, influenciado muito por essa ideia da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, do fim do mundo, fixou uma data, 1914. E ele fechou o seu comércio, saiu pregando que Jesus voltaria em 1914, que o fim do mundo, o Armagedon, aconteceria em 1914. Não veio o Armagedon. Aí ele marcou 1915, não veio o Armagedon. Aí ele marcou 1918, o fim veio para ele em 1916. E assumiu, então, o segundo presidente da organização, que era, inclusive, também, ele era presbiteriano, o Charles Taze Russell. Mas o senhor Frederico William Franz era batista. Frederico William Franz não, é o Rutherford. Joseph Franklin Rutherford. Então, o senhor Joseph Rutherford, ele era batista. E ele era discípulo de Russell. Então, ele ficou esperando o fim para 18, não veio. Ele continuou esperando o fim. Sabe o que ele fez em 1925? Ele lançou um livro chamado Milhões que Agora Vivem e Jamais Verão. Ele anunciou que o ano de 1925 era o ano do Armagedon. Não veio o Armagedon. Aí, em 29, na cidade de San Diego, na Califórnia, tive a oportunidade de visitar esse lugar. Ele construiu uma mansão chamada Betsarim, Casa dos Príncipes. Ele colocou as escrituras desta casa no nome de Abraão, Isaac, Jacó. Ele comprou um Cadillac na época para Moisés, outro para Davi. Comprou esses carros, deixava lá no estacionamento dessa mansão. Bom, por quê? Porque o fim viria. Em 1930, proibiram toda e qualquer testemunha de Jeová de terem filhos. Por quê? Ainda as grávidas naquele dia. E aí não veio a Armagedon em 25, 41 estava acontecendo o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então o Armagedon vem. 41, outra data para o fim do mundo. Não veio, mas o fim veio para ele. Aí assumiu o Nathan Romernor. Este homem criou a escola de Gilead, uma escola missionária que espalhou a testemunha de Jeová para o mundo inteiro, por intermédio dessa escola de treinamento missionário. O Nathan Romernor, em 1969, ele veio ao Brasil aqui no estádio do Pacaembu. Lotaram, a testemunha de Jeová lotaram o estádio. E aí ele disse, não, o Armagedon vem em 1975. Sabe o que as testemunhas de Jeová estavam fazendo nesse período? Deixando de plantar, porque não iam colher. Deixando de trabalhar, porque o Armagedon estava às portas. Então a terra iria se tornar um paraíso.
porque a teologia da Testemunha de Jeová é que a terra não vai ser destruída, ela vai se tornar um paraíso. Bom, chegou o ano de 75, passou o ano de 75, não veio o Armagedon. Em 77 veio o Armagedon para ele. Aí assumiu o senhor Frederick William France. Este homem que falava 7 línguas, este homem muito inteligente, foi o presidente desta organização. Até com 90 anos de idade, este homem ia de porta em porta, como faz a Jeová. É interessante, né? O senhor Frederick William France era membro do corpo governante. E ele tinha um sobrinho chamado Raymond France. E esse sobrinho dele também era membro do corpo governante. Como o Armagedon não veio em 75, sabe o que ele fez? Ele começou a questionar o próprio corpo governante. Não deram ele ficar calado, ele não ficou. Aí descobriram que ele tinha ido almoçar com um amigo dele, um ancião, que também estava desiludido, que havia sido afastado por causa do ano de 75, questionar o corpo governante. Bom, o que o corpo governante fez? Tirou o senhor Frederico William France do corpo governante. Este homem serviu a Testemunha de Jeová mais de 60 anos. Este homem saiu com a mão na frente e outra atrás. Sabe o que aconteceu? Graças a Deus, alguns cristãos nos Estados Unidos ajudaram Frederico William France. E aí ele escreveu o livro dele, Crise de Consciência. Eu tive contato com Frederico William France. Depois ele escreveu Liberdade, alguma coisa assim, sobre liberdade. Este homem, o livro dele foi proibido pelo corpo governante. As Testemunhas de Jeová, que porventura lessem o livro dele, eram desassociadas. E ser desassociado na Testemunha de Jeová equivale a ter uma lepra. Nem o filho, nem a mulher, ninguém pode falar com você. Só o essencial. É excomungado. É excomungado. Isso tem causado males terríveis. Pessoas têm se matado por causa dessa política do corpo governante. Então, o corpo governante é um grupo de homens, hoje tem 8, dirigem a Testemunha de Jeová no mundo inteiro. Então, eles dizem o que uma Testemunha de Jeová pode fazer e o que não pode. E eles ficam lá no Brooklyn, né, pastor? É no Brooklyn, né? Estão em Brooklyn. Eles estão em Brooklyn. Não estão mais em Nova York, mas estão ainda lá. Não estão mais em Brooklyn, eles estão em Nova York. Outro lugar agora, mudou. A sede mudou, Mas olha só, este grupo de homens é que estabelece o que uma Testemunha de Jeová pode fazer e não pode. Por exemplo, muito bem, pastor. Eu queria pontuar sobre isso aí. Os Testemunhas de Jeová, eles são guiados pelo corpo governante. Então, eles dizem que o corpo governante, pelo que me consta, é a representação fiel do escravo fiel e discreto. Né? Na tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, eles utilizam essa paráfrase do texto, né, a respeito do mordomo, e eles chamam de escravo fiel e discreto. E a interpretação deles é que o escravo fiel e discreto é o corpo governante. Pouca gente sabe disso, pastor. Só que o corpo governante ele só passou a existir, o senhor sabe a data, o senhor recorda, me foge a memória agora, mas eu acredito que é na década de 40. O corpo governante, na realidade, sempre existiu. Então, na época de Charles Taze Russell, ele era o corpo governante. Ele tinha essa autoridade. Ele sozinho? Ele sozinho. Ele sozinho. Então, mas antes dele, quem foi? Russell, eles não eram conhecidos como Testemunha de Jeová. Então, eram russelitas. Eles eram, por quê? Por que russelitas? Seguidores de Charles Taze Russell. Então, aí, o que aconteceu? Em 1931, se eu não me engano, pode ser que eu esteja equivocado aqui, 31 ou 35. Mas, enfim, em 1935, vou colocar 35, o Rutherford disse assim, a gente não pode mais ser conhecido como Testemunha de Jeová, como russelitas. Aí ele pegou Isaías 43:10, que diz lá, vós sois minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová, e ele então mudou para 1931, foi exatamente 1931. Aí ele mudou para Testemunhas de Jeová.
A partir daí, eles são conhecidos como Testemunho de Jeová e não mais russelitas. Eles querem apagar. Porque se Russell tivesse vivo hoje, ele não seria uma testemunha fiel de Jeová. Por quê? Russell adorava Jesus, Russell comemorava Natal, Russell tinha um monte de coisas relacionadas às Testemunhas de Jeová hoje, que eles não fazem, que Russell fazia. E não via nenhum problema. Então, destas seitas, a que mais muda suas doutrinas e práticas são as Testemunhas de Jeová. E eles usam muito o texto de Provérbios 4, 18. A questão do sangue já mudou muitas vezes. Ora pode, ora não pode, ora pode, ora não pode. A transfusão de sangue nunca não, né? Porque eles estabeleceram isso depois da Primeira Guerra Mundial. Principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque Rutherford não queria que as Testemunhas de Jeová misturassem aí o seu sangue, um sangue de católicos, de pagãos, né, no conceito deles. Então, por isso, ele oficializou a proibição. Mas veja só, de 1941 até 1952, era proibido as Testemunhas de Jeová, aliás, foi 45, oficializaram a proibição da transfusão de sangue. Aí não pode, é desassociado, quem aceitar a transfusão de sangue vai ser expulso da seita e etc. Mas veja, em 1931, eles proibiram vacina, todo e qualquer tipo de vacina, não podia tomar vacina. Depois liberaram e hoje no Jeová toma vacina, inclusive de Covid. Mas em 1967, proibiram transplantes de órgãos, eles consideravam isso canibalismo. Não podia receber um transplante de córnea, transplante de fígado, transplante de coração ou qualquer outra coisa. É interessante, né? Porque em 1945 proibiram a transfusão de sangue. Aí começaram a dar umas aberturazinhas e tal, né, para casos de hemofílicos, etc. Mas veja, ainda hoje é proibido. Eles andam com um cartão. É proibido. Eles fazem uma espécie de transfusão com plasma, que é uma das substâncias que compõe ali o sangue, mas não é o sangue, propriamente dito. E tem situações, né, que uma pessoa, por exemplo, que ela precisa de um atendimento hospitalar, então, imediatamente, a primeira coisa que o médico vai pegar é essa carteirinha. Não aplique sangue. Então, aí aplicam plasma, tem outras substâncias que são substitutas do sangue, no caso de uma cirurgia normal. No caso de uma cirurgia de, por exemplo, alguém que vai fazer uma cirurgia de coração, não tem como, tem que ser sangue. No caso de uma anemia aguda, não tem jeito. No caso de hemodiálise, etc. Então, aí existem algumas aberturas. Mas eu te pergunto, quem vai dar conta das vidas que morrerem se amanhã o corpo governante estabelecer que pode realizar uma transfusão de sangue? Como eles liberaram a vacina, como eles liberaram transplantes de órgãos. Então, de 67 a 80 era canibalismo, hoje já não é mais. Então, veja, aí é usado o texto de Provérbios 4,18. A vereda dos justos é como luz da aurora, vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Isso está na tradução do Novo Mundo. Mas no 19 está escrito, o caminho dos iníquos é como a escuridão. Não souberam em quem tem estado tropeçando. Da Testemunhas de Jeová, todo esse tempo tem tropeçado num grupo chamado Corpo Governante. Esse grupo é um grupo manipulador. Eu diria que é o Papa católico. É a Ellen White dos Adventistas. Então, o corpo governante é esse grupo de homens que dizem o que uma testemunha de Jeová pode fazer e o que ela não pode. Por exemplo, no mundo inteiro, as testemunhas de Jeová não usam barba. Mas se tiver um país chamado Barbaritão, onde todo mundo tem que usar barba, eles vão presos, eles morrem, mas eles não usam. Por quê? Porque o corpo governante estabeleceu isso. O corpo governante chega ao ponto de interferir na relação de um casal testemunha de Jeová. O que eles podem, o que eles não podem fazer, estabelecido não pela Bíblia, pelo corpo governante. E é claro que todos eles... Essa é uma das características das seitas, né, pastor? O senhor falou há pouco, né, essa é uma das características das seitas, que é controlar a vida das pessoas. Sim, claro. E cria essa dependência, né? Porque
ainda, né, a gente pode voltar nesse tópico, mas ainda no Jeová, negam doutrinas essenciais, como a Trindade, a divindade de Jesus, a ressurreição física de Jesus, que ele tenha morrido numa cruz. Então, eles negam a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, negam o inferno como lugar de tormento eterno. O céu é apenas para 144 mil pessoas. E aí vai, são inúmeras as doutrinas. Por eles serem aparentados com os adventistas, na verdade, essa doutrina da negação do inferno, eles absorvem do adventismo do sétimo dia. Veja que, na realidade, não é bem assim. O Charles Russell... Não é? Não, ele teve um debate com um ateu sobre o inferno. Porque até então ele acreditava no inferno, mesmo influenciado pelos adventistas. E é interessante, quando o Charles Russell perdeu o debate com esse ateu, ele passou a não acreditar na doutrina do inferno e passou a pregar isso. Então, foi mais fundamentado nesse debate que o ateu convenceu ele de que o inferno não existia. Porque eles têm uma concepção muito parecida, né? Os adventistas e os TJs, que é a destruição, o aniquilacionismo. No caso dos adventistas... Sono da alma e aniquilacionismo, né? No caso dos adventistas, eles creem na alma. A alma dorme. Só no final que ela vai ser destruída. Só no os TJs também. Os TJs também. Eles creem que morreu, acabou. Ele é destruído. Não fica a alma dormindo. Não haverá julgamento. E não existe alma para eles. Não haverá julgamento final. Não. Veja bem, todas essas pessoas, na concepção deles, estão na mente de Jeová. Então, eles vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar. E ele vai ter a oportunidade de servir a organização de Jeová. Se ele não quiser servir a Jeová Deus, aí ele vai ser destruído de uma vez por todas. Entendeu? Só um minutinho, pastor. Tem algumas pessoas pedindo para participar da live, irmãos. Eu não vou poder permitir, a gente já está chegando no finalzinho. Se quiser, pode permitir. Numa próxima vez, eu vou estar comunicando, como comuniquei dessa vez, e quem quiser participar, fala comigo lá no Instagram, que aí a gente separa um tempinho durante a live para que os irmãos possam participar, tá bom? Está aproveitando bastante o pastor Joaquim hoje, porque ele é um exímio apologeta, né? Ele fala com muita propriedade. Eu estou dando até uns tiros aqui, meio fora, porque eu não recordo de todos os assuntos, mas o pastor fala com muita propriedade, com muita acurácia. Então, nós estamos aproveitando bem. Pastor, fala um pouquinho sobre a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Por que os Testemunhos de Jeová fizeram para si uma outra Bíblia? Porque eles utilizavam até então a Bíblia que nós utilizamos. Se não me falha a memória, é na década de 30 ou de 40, alguma coisa assim, ou um pouquinho depois ali, que eles fazem a primeira... Eles criaram... É na década de 50. Tradução do Novo Mundo das Escrituras. Por que eles fizeram isso, pastor? O que tinha na nossa Bíblia que eles achavam que não funcionava com a doutrina deles? Porque, na realidade, eles queriam montar uma Bíblia que favorecesse as doutrinas. Então, veja, por exemplo, toda vez que a palavra adorar para Jesus, a tradução do Novo Mundo tirou. Porque a palavra grega, proskinel, significa adorar, prestar homenagem, reverenciar. Mas todas as vezes que a palavra é aplicada a Jesus, eles colocam prestar homenagem, porque eles não adoram Jesus. Adorar Jesus, um arcanjo, um anjo. Não tem coerência, ele não é Deus. Mas eu posso provar na própria tradução do Novo Mundo que eles adoram Jesus. Lá em Apocalipse, Revelação, capítulo 4, capítulo 5, mostra Jesus recebendo a mesma adoração que Jeová. E não só isso, mas a tradução de 1957, a verde, da capa verde, em Hebreus 1,6 diz assim: ao trazer o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, todas as outras passagens que se referia a Jesus sendo adorado, eles colocaram prestar homenagem. Mas escapou Hebreus 1,6. Ora, um anjo pode adorar outro anjo? Se Jesus é o arcanjo Miguel, é um anjo. Um anjo pode adorar outro anjo? Aí eles já corrigiram. Então, as traduções já fizeram a preta, agora estão usando a cinza.
Mas todas elas têm diferença uma para a outra. E a verdade não muda nunca. A gente não está falando aqui de uma atualização de palavras. A gente está falando de doutrinas, de ensinamentos. E quanto ao nome Jeová, pastor, que aparece no Novo Testamento, se não me falha a memória, eu acho que são 243 vezes, se não me falha a memória, que eles traduziram o nome Jeová para o Novo Testamento. Isso está certo, pastor? Não está certo, não está certo. E é interessante, né? Eles se consideram testemunhas de Jeová. Mas Jesus disse que os discípulos iriam receber o Espírito Santo e seriam testemunhas de quem? Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas. É interessante, né? O apóstolo Paulo, antes de ter o encontro com Cristo, ele era testemunha de quem? Ele era judeu, religioso, fariseu. Então, Paulo era uma testemunha de Jeová. Mas quando ele tem um encontro com Cristo lá no caminho de Damasco, ele passa a ser testemunha de quem? Ele é perseguido por causa de que nome? Ele é proibido de falar de que nome? Os enfermos eram curados por que nome? Que nome que Paulo invocava? Que nome? É isso mesmo. Ele se torna uma testemunha de Jesus. Isso. Por isso, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, veja, essa questão do nome Jeová também é importante, porque qual é o nome de Deus? Eles vão perguntar para você, qual é o nome de Deus? Deus não tem um nome como... Isso, eles perguntam. Deus não tem um nome como Antônio, Manuel, Pedro. Quando perguntaram lá... Eles vão lá no Salmo, eu só não lembro o Salmo, é Salmo 83, 86, alguma coisa assim. Eles vão lá no Salmo, já tem certinho. Salmo 83. Oi? Salmos 18, isso aí. Agora, olha só. Quando a gente vê nas Escrituras Sagradas, né, o próprio Senhor Jesus dando testemunho, o nome de Deus, que Jesus significa, Jeová é salvação. Agora, isso. O que significa Jeová? Perguntava, mas peraí, vamos falar para ele que a gente está indo no nome de quem? Porque vão perguntar, diante dos vários deuses, qual é o Deus que a gente serve? Deus disse, olha, vai lá, fala para eles que eu sou, enviou a voz. E daí tiraram o nome Jeová do tetragrama, IHVH, porque não tinham as vogais. Aliás, as vogais, não tinham as vogais. Mas Galatino fez um acréscimo dessas vogais. E aí entenderam que era Jeová, mas os judeus consideravam a pronúncia do nome de Deus tão sagrado, que eles não pronunciavam. Perdeu-se a pronúncia. Então ninguém sabe. Pode ser Jaô, pode ser Javé, pode ser Yavé. E o próprio livro Poderá Viver para Sempre, Paraíso na Terra, da Simão Jeová, diz que a pronúncia mais provável seja Jaô. Você vê eles usando esse nome? Não. Então isso aí é uma discussão que não vem ao caso, mas Jesus disse para os religiosos da sua época, se vocês não crerem, João 8,58, que eu sou, e ali está o tetragrama, IHVH, Êxodo de Êxodo 13. Então por que os judeus pegaram em pedras várias vezes? Para apedrejar. Mas peraí, você sendo homem te faz Deus. A Bíblia diz, tanto mais queriam apedrejá-lo, porque não somente dizia-se filho de Deus, mas fazia-se o próprio Deus. A gente não está te apedrejando por causa das boas obras, é que você sendo homem te faz Deus a ti mesmo. Então veja, e quando Satanás tentou Jesus, lá em Mateus, capítulo 4, o que Jesus disse? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Teu Deus. Jesus era Deus. Estava sendo tentado. Isso aí. Então, aí, eles negam a divindade de Jesus, negam a ressurreição física de Cristo, negam, além da ressurreição física, a sua divindade, negam a trindade, que é uma doutrina essencial. Né? E aí... eles negam a pessoa do Espírito Santo, e não havendo o Espírito Santo, não há conversão, não há salvação. Ele é o agente convencedor. É interessante porque eles falam da Bíblia, mas a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Eles creem mais nos escritos da Sentinela e Despertar do que na Bíblia. Então eles creem mais na literatura do corpo governante do que na Bíblia. É como o adventista fala que crê na Bíblia, mas nenhuma igreja adventista do sétimo dia no Brasil deixa
de citar os livros de Ellen White na pregação. Vai assistir um culto na igreja adventista, você vai ver o pastor, que é irmão White. O Rodrigo Silva faz isso direto. É só ver as entrevistas dele. O Leandro Quadros faz isso constantemente. E todo e qualquer teólogo adventista no Brasil defende Ellen White com unhas e dentes. Então, se nega as escrituras, se a Bíblia não é a única regra de fé e prática, não pode ser cristão. Uma outra característica de seita é que eles dizem ser os únicos certos. Só eles estão com a verdade. E aí sempre usam de uma falsa interpretação da Bíblia. Outros ensinam o homem a desenvolver a salvação aí, muitas vezes sobre, eu diria, um conceito humanista. Ou seja, você tem que se... É totalmente meritório, pastor. Você tem que se esforçar para ser salvo. Então você está se salvando, né? E as seitas costumam fazer, e isso é muito normal, né? Eles costumam fazer proselitismo aonde? Nas igrejas, para desencaminhar os salvos, para desencaminhar pessoas que tomaram uma posição ao lado de Jesus Cristo. Talvez alguém pergunte assim, né? E até vi alguns adventistas defendendo isso. Não, nós não somos uma seita, porque seita não tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. Bom, seita é um grupo não ortodoxo. Seita é um grupo heterodoxo. Ortodoxo, ensinamento correto. Heterodoxo, ensinamento falso. E aí, a seita é caracterizada também por uma devoção a uma pessoa, a um objeto, a uma organização religiosa, a um conjunto de ideias. Então, as seitas, elas costumam fazer algumas práticas. Por exemplo, frequentemente as seitas são isolacionistas. Então, por exemplo, tem um livro lá que só quem é membro pode ler, tem revelações que só os membros sabem. Então, para facilitar o controle do adepto, controle dos membros, fisicamente, intelectualmente, financeiramente também, emocionalmente, eles são isolacionistas. Não, o grupo é separado. Não, ninguém pode ter contato com pessoas de outras religiões. Não pode frequentar outra igreja. Não, não pode. Então, frequentemente, as seitas também são apocalípticas. Então, vão dar aos membros aquela sensação, né? Aquele enfoque no futuro, um propósito filosófico para evitar o apocalipse. Não, se você não fizer parte desse grupo, você vai receber a marca da besta. Não, se você não fizer parte desse grupo, você não vai escapar do Armagedon. Bom, e aí fornece uma nova filosofia e novos ensinos, que normalmente são revelados por quem? Pelos seus líderes. E aí a gente tem um grupo de igrejas que corre o risco de se tornar uma seita. Como a Igreja Mundial, por exemplo. Mundial do Poder de Deus, do Valdemiro. Então as pessoas acreditam que o Valdemiro é quem vai curar. É o suor do Valdemiro que cura. Isso é muito perigoso. Quando ele tomou uma facada, me lembro muito bem disso, o pessoal pegou a camisa dele lá e passando a camisa sangrando lá, né, nas enfermidades. Eu me lembro muito bem que, há um tempo atrás, na Igreja Deus e Amor, ainda o missionário Davi Miranda era vivo, uma irmã lá no dia da ceia derrubou o vinho lá na toalha. Aí quando ela foi lavar, ela viu o rosto de Cristo que nem está no sudário de Turim. Sabe o que o missionário Davi Miranda fez? Começou a estampar panozinho com o rosto de Cristo e vender na igreja. Olha só que coisa terrível. Então, as seitas normalmente fazem uma doutrinação, né? E o indivíduo, então, tem que ser reforçado aquelas verdades, aí por intermédio de livros como O Grande Conflito, Sentinela, Despertar, Livro de Mórmon, etc. E, claro, sempre se adaptando aos seus padrões aí. Privação. As seitas normalmente quebram aquela rotina normal do indivíduo, né? Então, ele vai acordar cedo, ele vai dormir tarde, ele não pode comer determinadas coisas, tem que guardar o sábado, e aí vai. É feito isso. É interessante porque a maioria dessas seitas, elas não contém um sistema de verificação confiável. Então, não são verificáveis o sistema deles de doutrina. Há uma nave espacial, há um anjo falou comigo. Cuidado, é muito perigoso isso. Não, Deus apareceu.
Pô, se você me diz que amanhã, né, hoje, né, você vai orar e amanhã você vem e me diz, oh, Deus me apareceu, Deus me disse isso, Deus me deu uma revelação, eu vou escrever essa revelação porque o próprio Jesus disse, ainda que fosse escrito tudo o que aconteceu, não daria nos livros, enfim. Aí o cara vem e traz uma nova revelação. Então, os membros da seita são anjos vindos de outro mundo, ou um extraterrestre, numa nave espacial. Então, o líder da seita, ele normalmente é um cara muito carismático. Então, ele é considerado muito especial por razões variadas. Por exemplo, não, essa revelação foi dada direta por Deus. Este homem tem um canal direto com Deus. O Espírito Santo fala direto com ele. O líder reivindica ser uma encarnação de uma deidade, um anjo, um mensageiro especial. Esse líder também foi designado por Deus por uma missão especial. Se ele não realizar essa missão, o mundo está perdido. Então, esse líder também ele está quase sempre acima de repreensão. Ele não pode ser contradito, negado, não pode. Você não pode contradizer ele. Você não pode questionar a pregação dele. A gente tem a André assistindo aí, e outros que possam vir para a nossa igreja. Lá você pode questionar a pregação do pastor Joaquim. Pastor Joaquim, eu não concordei com aquilo que o senhor falou. Tem plena liberdade, tá bom? Então, na seita não, você não tem essa liberdade. Agora, como é que se comportam as seitas? Isso é importante. Normalmente, eles buscam fazer boas obras. Caso contrário, ninguém iria entrar para esse grupo, ninguém procuraria essa seita. Então, elas parecem boas moralmente, elas possuem muitas vezes um padrão moral, um padrão ético. Muitas vezes, quando a Bíblia é ensinada nessas seitas, eles utilizam também outras escrituras, que são os livros complementares. Então, a Bíblia, quando é usada também, é sempre usada fora do contexto, é distorcida, com interpretações próprias que vão aí de encontro àquela filosofia da seita. E eles vão dizer, não, isso aqui não foi o fulano que fundou, não. Foi o próprio Senhor Jesus quem fundou. Então, normalmente, as seitas podem variar do estético ao promíscuo, podem variar do conhecimento esotérico a ensinamentos muito simples, da riqueza e poder à pobreza. Agora, quem é vulnerável a entrar no... Todas as pessoas são. O rico, o pobre, o educado, o não educado, o velho, o jovem, o religioso, o ateu, etc. E eu traço um perfil dos possíveis adeptos de uma seita. Então, quer saber se você amanhã pode se tornar um membro de uma seita? Presta atenção nesses detalhes aqui. A pessoa está desiludida com a igreja. E o que mais tem hoje, cresce assustadoramente, o número dos desigrejados. E tem de pessoas desiludidas com as igrejas, está desiludido com o estabelecimento aí religioso convencional. Não, olha, aquela igreja, né, é muito tradicional, aquela igreja não crê no poder de Deus, não tem milagres ali, não tem manifestação de demônios, aquela igreja o pastor não tem revelação, né? Esse camarada é um forte candidato a entrar numa seita. Então, uma pessoa... Eu conheci eu dava um seminário uma vez, numa cidade, e veio um irmão lá comigo. E ele já tinha lido O Senhor dos Anéis, já tinha lido O Alquimista, do Paulo Coelho, As Valquírias. Então, uma pessoa que é intelectualmente confusa em relação a assuntos religiosos e filosóficos pode ser facilmente aí uma presa por uma seita. Então, alguém que está desiludido, né, com toda a sociedade. E talvez agora que a gente mais tem pessoas desiludidas. Caramba, eu acreditava que Bolsonaro iria salvar o planeta Terra. Caramba, eu acreditava que Lula ia... Enfim, você vai ser mais desiludido ainda. Se você está acreditando, faz o L agora, tá? Então... Meu pastor, ó, já são 1h39 de live. Eu nem sabia que ficava tanto tempo assim. Para mim era só 1h30. Eu estou com medo de cair a live a qualquer momento. Eu vou terminar. Então, uma pessoa que tem uma necessidade de encorajamento e apoio, alguém emocionalmente carente, alguém que tem uma necessidade de propósito e objetivo na vida, ele vai para uma seita. Alguém que está financeiramente necessitado aí também, vai para a seita. Então, tem muita gente indo para a maçonaria que vai achando que vai ficar rico do dia para a noite.
E ele entra na maçonaria, ele entra em determinadas seitas com essa atitude, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que perderam casa, conheço pessoas que perderam um caminhão, perderam um carro. Por quê? Não, vem para cá, faz essa campanha, é tudo ou nada, né? Tudo ou nada, queima tudo na fogueira. Fogueira santa, né? Fogueira santa. Ó, Não, para com isso, em nome de Jesus. Se volte para o evangelho simples. Deus não está necessitando do teu dinheiro. Quem precisa do teu dinheiro? A igreja, para pagar o quê? Luz, água, né? Pagar o aluguel, pagar os missionários que são enviados. Aí sim. Mas se você é um cooperador, um dizimista fiel, um colaborador financeiro da sua igreja, saiba aonde está indo esse dinheiro. Cuidado. Muito cuidado. Tem muito charlatão, tem muito pilantra, tem muito bandido nos cultos evangélicos aí. Então, Ronald, eu diria que, por enquanto, acho que essa é a minha dica aí sobre o Ministério Apologético, as seitas. Nós estamos disponíveis, eu sou o autor deste livro aqui, Controvérsias, Modismos e... abaixa só mais um pouquinho isso, pastor. Aí, pessoal, ó, livro do pastor Joaquim, ó, Controvérsias. Entra lá no canal dele, no perfil dele no Instagram, no canal do YouTube e peça esse livro, compre. Você vai ser muito abençoado. É PR Joaquim Andrade. PR Joaquim Andrade. Procura aí nas redes sociais, você vai me encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, você vai me encontrar nas principais redes sociais aí, tá bom? Pastor, então, Ronald, eu vi que o senhor ficou muito à vontade, o senhor está muito à vontade mesmo. Que bom que o senhor está à vontade, está falando aí com muita alegria, muita satisfação. Dá para ver isso aí no rosto do senhor. Fiquei feliz. Que bom. A gente não... eu quero dizer que o pastor Joaquim não sabe tudo, tem muita coisa para a gente aprender, eu sou um eterno aprendiz, né? O pastor Joaquim não se coloca como dono da verdade. A verdade não está no pastor Joaquim e nenhum outro pastor. A verdade está na palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, examine nas Escrituras, examine elas. Jesus disse, examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E Jesus disse, vocês... Pastor, para a gente encerrar, para não cair a live, porque eu estou com medo de cair, não fazer um encerramento legal para o pessoal. O senhor chegou a comentar comigo, né? O senhor vai fazer aí uma semana de pregações aí pelo Espírito Santo, não é isso? Não, eu vou para Rio Grande do Norte. Provavelmente eu vou de carro, né? Então eu vou passar no Rio, vou passar no Espírito Santo, vou passar na Bahia, vou passar em Minas, Pernambuco. Ah, que bom. Que bom. Então, irmãos, ó, os irmãos estão sabendo aí. Quando vai ser, pastor? Provavelmente em junho. Então, irmãos, o pastor Joaquim vai sair em uma viagem missionária, onde ele vai passar por muitos estados, pregando, dando conferências. Então, você que quer ter o pastor Joaquim na sua igreja, aproveite que ele vai estar passando pelo seu estado e chame ele, convide-o para estar na sua igreja, para que ele possa estar abençoando o povo com a palavra de Deus. Então, Ronald, talvez alguém me pergunte, quanto é para trazer o pastor Joaquim aqui na minha igreja? Irmão, eu vivo pela fé. São exatamente 37 anos que eu larguei a tesouraria geral do Unibanco. Deus tem me sustentado até aqui. Não tem faltado pão, não tem faltado leite, não tem faltado vestimento. Deus tem me sustentado de verdade. Então, Deus toca no coração de pessoas e essas pessoas nos abençoam. É assim que eu vivo pela fé. Então, não cobramos. Se você quer que eu vá na sua igreja, e a sua igreja é lá no Pará, a sua igreja é lá na China, não importa onde. Eu não posso pagar uma passagem aí para ir para a China do meu banco. O anfitrião põe a mesa. Então, o anfitrião, quando convida, ele põe a mesa e honra, né, as despesas do convidado. Né? E o pastor Joaquim não é um pastor, né, mercenário. Ele não cobra para pregar, para dar aula. Ele é um trabalhador do Evangelho. E como trabalhador do Evangelho, todo trabalhador, segundo as palavras de nosso Senhor Jesus, repetidas também pelo apóstolo Paulo, é digno do seu salário. E aqueles que ensinam, o apóstolo Paulo ainda diz que são dignos de duplicada honra. Então, abençoe e honre aqueles que se doam ao ministério do ensino,
pois é um ministério muito difícil. E aqueles que pregam a palavra, que vivam do evangelho. Então, eu poderia estar ganhando dinheiro, eu sei ganhar dinheiro, mas Deus me chamou para ganhar almas. E tenho Glória feito a Deus. há 37 anos. Glória a Deus. Pastor, a gente vai estar encerrando aqui, fico muito feliz, obrigado. Deixei o senhor falar bastante, falei bem pouquinho, só algumas perguntas, justamente para poder o pessoal Gente, absorver bastante. Oi? Telespectadores. Na próxima, a gente põe a participação dos ouvintes aí. Sim, sim. Já estou deixando aqui os irmãos. Na próxima, quando eu for fazer a postagem, eu já vou falar. Os irmãos que quiserem participar da live, coloque o nome, para que na hora aqui eu possa ir dando a oportunidade. O irmão entra, faz a pergunta, faz o comentário e sai, para não ficar congestionado. Vamos ver para a gente estar marcando uma próxima live, pastor. E na próxima live a gente vê se fala um pouquinho mais de alguma outra seita que não falamos hoje. E também, né, a gente dá uma estocada ali na escatologia, pegar um pouquinho do pós-tribulacionista, do amilenista. Essa turma aí, né, são amigos nossos aí, colegas aí de ministério, que tem uma outra visão, né, para a gente dar uma apimentada aí, né, e gerar aí mais engajamento, mais conversa, mais discussão, pois é disso que é feito, né, o crescimento, um debate e uma conversa saudável, respeitosa e, acima de tudo, né, bíblica, amorosa e bíblica. Sim. Pastor Joaquim, muito obrigado. O senhor... Todas as quartas, eu estou agora numa série escatológica, toda quarta escatológica, estou falando sobre escatologia, sobre o arrebatamento da igreja, vou entrar na tribulação, tribunal de Cristo, milênio, eternidade. Então, toda quarta, aqui na rua Caraipé das Águas, número 390, Jardim dos Ipês, São Miguel Paulista, ou Itaim ali, enfim, você é o nosso convidado. Pode vir, é de graça, não paga nada. Venha assistir esse seminário escatológico que está sendo muito bom, tá? Incentivo você a estar conosco, quarta às 20 horas. Se inscreva no meu canal, Pastor Ronald Viana Oficial, tanto no Instagram, né, quanto no YouTube e também no Facebook. É o mesmo nome, Pastor Ronald Viana, você me encontra. Se inscreva, nos siga. Né? Em breve eu estarei disponibilizando um curso sobre pré-tribulacionismo. Já está tudo arranjadinho. Você poderá, né, aprender o pré-tribulacionismo de uma forma bíblica, clara, consistente e fácil. Tá bom? Essa semana, ontem, eu fiz um vídeo, né, respondendo a um irmãozinho que me perguntou quem são os que são deixados e os que são tomados, lá de Mateus, capítulo 24, versículo 37 em diante, né, e respondemos ali usando a palavra, fazendo a exegese, né, e se você está curioso para saber quem é, entra lá no meu canal no YouTube e acessa, é o primeiro vídeo que está na aba lá disponível, tem 18 minutos, uma resposta muito interessante para você saber quem são os que ficam e quem são os que são levados segundo as palavras de Jesus, usando a alegoria de Noé. Tá bom? Pastor Joaquim, muito obrigado. Foi um prazer estar com o senhor essa noite. Obrigado, você é uma pessoa de referência, tem muitas ocupações, mas cedeu aí quase 2 horas do seu tempo, não somente para mim, mas para todos os ouvintes, os espectadores que passaram pela live, que estão até agora. Que Deus abençoe, pastor, sua família, seu ministério. E em breve nós nos veremos aí, pastor. Ou aí em São Paulo, ou aqui no Rio. Não vai demorar, não. Obrigado, pastor Ronald. Deus abençoe a todos os ouvintes, telespectadores aí do canal do nosso querido pastor Ronald. Estamos à inteira disposição. Se você quiser me convidar, pode também entrar em contato pelo meu WhatsApp. 11 9 8042 2034. Eu vou deixar aqui nos comentários. 11 9 8042 2034, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, fiquem na paz. Pastor, muito obrigado mais uma vez e a gente combina aí para as próximas semanas aí para frente, no tempo que o senhor tenha disponível, para a gente fazer essa próxima live, tá bom? Tá certo, Ronald, conta comigo, querido. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tá aí na tela o nosso telefone, o WhatsApp. Deus abençoe, fiquem na paz. O senhor colocou, né? Coloquei, apareceu?
Eu não consegui ver aqui ainda não. Ah, estranho. Depois você coloca, tá bom? Por favor. Qual é o número, pastor? Fala aí que eu vou escrever. 11, código de São 11 9 80 11 9 11 9 80 42 80 42 20 34. 20 34. Esse é o meu WhatsApp. Pastor Joaquim de Andrade. Escrevi. Tá bom, meu filho? Um grande Mas abraço. não entrou não, mas agora entrou. Tá certo. Obrigado, pastor. Um forte abraço. Até Deus mais. abençoe. Tchau.